Olá, todos nós sabemos que cada um de nós é responsável pelo seu estado de consciência, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações. Mas é muito mais fácil admitir isso da boca para fora do que agir à altura. Será que nós agimos como o efetivo diretor e comandante das nossas emoções e das nossas ações? Muitas das nossas ações são impulsivas, são comandadas pelo nosso subconsciente. Qual é a nossa relação com o nosso subconsciente? Será que nós temos uma boa relação com o nosso subconsciente? Será que nós sabemos que ele é nosso servidor, nosso auxiliar? E o nosso consciente, até que ponto ele é responsável por si mesmo ou ele apenas obedece à tradição, os hábitos vamos dizer assim, o ritmo da vida, tal como a gente observa? É muito fácil eu dizer, não, eu tenho que responder às situações a partir do meu dever. A fonte de felicidade está no cumprimento do dever. Portanto, eu tenho um dever de ações, eu tenho um dever de sentimentos, eu tenho um dever de pensamentos. Eu tenho a obrigação de pensar corretamente, eu tenho a obrigação de sentir emoções dignas e tenho o dever de agir à altura do meu ideal de vida. Isso é perfeito, isso é correto, isso é teosófico, isso é místico cristão, isso é filosoficamente perfeito. No entanto, na prática, eu tenho que ser o gerente do meu estado de consciência. E como é que eu faço para fazer isso? A primeira coisa, talvez seja eu observar o fato de que o meu estado de consciência não é uma coisa só. A minha consciência, nesse momento e em qualquer outro momento, assim como a consciência de todo ser humano, é uma conjunção, é uma combinação de diferentes tipos de vibração, de diversas faixas vibratórias. Um pensamento é uma faixa vibratória, é uma frequência. Um sentimento é um modo de vibração. E mesmo uma ação se insere dentro de um hábito de agir. Por exemplo, vamos pegar a respiração. A minha respiração, ela está vinculada com modos e frequências de vibração. Ela tem hábitos, ela segue a hábitos. Então não é uma questão de fazer ações corretas como fatos isolados, mas é uma questão de criar vibrações estáveis, novas e mais corretas na minha vida diária. Ou seja, criar hábitos. Jean de Vigne-Rouge escreveu que os hábitos são os nossos protetores, são os nossos servidores. Nós temos que criar, construir bons hábitos e eles vão nos servir, já que eu não posso parar para pensar a cada coisa que eu faço. Para isso eu tenho os hábitos me servem. Então os hábitos estão ligados às faixas vibratórias. Eu tenho um hábito de pensar assim cada vez que ocorre tal tipo de acontecimento. Eu tenho um hábito de reagir assim no plano emocional cada vez que eu confronto tal e qual situação. Então o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, é observar os modos de vibração que fazem o meu estado de consciência. E saber que eu não sou nenhum desses modos de vibração. Vamos dizer que um fato me inspire tristeza, mas eu não sou a tristeza. Vamos observar o processo da tristeza. A tristeza, assim como o contentamento, assim como a euforia, assim como a raiva, a ansiedade, ou assim como o apego à rotina, assim como o apego ao conforto, todos esses são tipos de sentimentos que são hábitos. Cabe a mim saber que eu não sou esses modos de vibração, mas posso observar e posso optar por eles. Através da observação dos modos de vibração e das frequências vibratórias que fazem o meu estado mental, através da observação pacífica
dessa pluralidade de hábitos e vibrações, eu posso ir percebendo pouco a pouco as oportunidades, talvez inicialmente pequenas, depois com o tempo maiores, as oportunidades para mudar para melhor essa e aquela frequência vibratória. Trocar aquela frequência vibratória negativa, cujos resultados eu já observei, por outra frequência vibratória. Trocar aquela reação por outra reação, cujos resultados eu posso observar e ver que são infinitamente melhores. Então essa capacidade de ter um certo desapego, perceber que eu não sou tais e quais frequências vibratórias que fazem parte do meu estado de consciência, eu não sou essas coisas e posso melhorar essas coisas chamadas de frequências vibratórias ou modos de vibração. E essa é uma maneira gradual, mas efetiva, eficiente, de ir assumindo mais e mais a função de diretor executivo dos meus estados de consciência, que não são coisas que descem do céu ou que descem ou que sobem do inferno para tomar conta de mim. São coisas que eu produzo pela minha ação autorresponsável ou pela minha omissão infantil e irresponsável. No modo infantil e irresponsável, eu sou levado para lá e para cá pelas circunstâncias. Ah, o meu estado de consciência está assim, engraçado, porque aconteceu tal e tal coisa. Hoje eu estou feliz, ontem eu estava infeliz, amanhã sabe-se lá. Esse é o modo da criança que ainda não teve tempo de observar a vida. Na medida em que a criança começa a observar a vida, ela passa a ser um pouco mais autorresponsável. A vida adulta é a vida autorresponsável. Então eu observo os meus estados de consciência e começo a administrá-los, a fazer as opções certas para que eles sejam mais estáveis, mais construtivos e mais elevados. E nisso se fortalece a minha relação com a minha alma imortal.